Ciao a tutti, io sono Claudio, della Caravella Divulgazione e Cultura Italiana. Hoje eu quero falar com você sobre como é mudar-se para outro país. Como é que é projetar todos os seus sonhos e apostar tudo num outro país sem ter essa experiência de ter vivido naquele país. Bom, gente, aconteceu comigo 10 anos atrás, quando eu me mudei para o Brasil. Então, vamos ver um pouquinho da minha trajetória, porque talvez seja a mesma trajetória que vocês estão imaginando. Mudar-se para outro país não é sempre algo planejado. Na verdade, aconteceu comigo de não planejar nada, e 10 anos atrás eu fui arrastado por aqui pela minha esposa. Eu nasci em Nápoles, estamos praticamente aqui, nesta parte da Itália, né? E depois morei no sul da Itália, bem na ponta do Salto da Bota, um lugar muito, entre aspas, brasileiro, onde tem muito sentimento de família, de amizade, onde tem também o jeitinho italiano, né? E depois, os últimos 20 anos, aqui na Ligúria, onde tem Gênova, todo mundo partia de lá, porque tinha os transatlânticos. E ainda hoje tem a Stazione Marittima, ou seja, o lugar de onde se partia com os transatlânticos para as Américas. Gente, o que significa se mudar para outro país? Bom, primeiramente significa que você está querendo algo melhor para você mesmo. Você está querendo abandonar suas raízes, suas famílias, seus amigos, seus hábitos, é uma parte da sua identidade para se reconstruir, se reinventar num lugar diferente. Significa também enfrentar algumas dificuldades. Algumas são devidas ao ambiente, né? Dificuldades de trabalho, dificuldades econômicas, então, também culturais, dificuldades de ser aceito, ignorância no sentido de não saber como funcionam os mecanismos que para você eram tão claros no seu país por ter vivido lá a vida toda. E os outros problemas podem vir de como você é, quais são seus limites, quais são os desafios que você terá que enfrentar e os objetivos que você escolherá para ver se consegue e se conseguirá depois alcançá-los. Então, hoje em dia, no mundo onde as informações estão todas bem alcançáveis pela internet, o importante é coletar informações. Eu não sabia que um dia me mudaria para o Brasil. Vivia uma vida bastante tranquila em Gênova, até que um dia conheci minha esposa, e assim como acontece com centenas de milhares de italianos, eles são deportados, entre aspas, em forma de souvenir no Brasil, e isso é uma coisa que ainda não consigo me explicar, porque as brasileiras gostam de voltar para o Brasil com um souvenir italiano de 106 quilos, no meu caso. Bom, eu vivia lá, estava procurando alguém com o qual pudesse compartilhar as despesas da minha casa, do meu apartamento. Eu tinha um quarto a mais no apartamento e jamais imaginava que um dia encontraria uma pessoa para alugar aquele quarto, que jamais iria ganhar aquele aluguel e que um dia essa pessoa se tornaria, então, minha namorada e hoje minha esposa aqui no Brasil. Então, em 2009, eu fiz uma viagem de turista aqui no Brasil, é uma viagem na qual, claro, você não tem absolutamente ideia de como se vive realmente num país. E, felizmente, percebi que tinha feito 10 mil quilômetros para chegar no Vêneto, ou seja, na Serra Gaúcha, onde se fala italiano, se come polenta, nunca comi tanta polenta na minha vida como no Vêneto. E, então, não tive um contato real com a cultura e com a vida cotidiana. Depois de um ano, em 2010, tomamos a decisão de se mudar para o Brasil, e aqui me senti muito acolhido. E agora, pessoal, o que acontece quando vocês se mudam para outro país? Primeira coisa, a barreira linguística. Vocês podem perceber que, por nunca ter estudado português, o meu português é incerto, não é super fluente, não é maravilhoso, mas é o suficiente para comunicar. Então, a comunicação é a primeira coisa. Você comunica mediante a língua. Vocês podem fazer um curso, podem ir para lá, aprender a marra, assim como eu fiz, né? Mas a comunicação é também corporal, o gesto, o sorriso. Então, seja sempre muito comunicativos, mas não apenas no país onde vocês estão querendo se mudar, mas também aqui, onde vocês estão morando. Comunicação é tudo. É o silêncio e falta de comunicação. Então, se vocês estiverem estudando uma língua com professor nativo ou menos, isso não importa. Procurem evitar silêncio. Procurem dar voltas, inventem palavras, falem em aramaico antigo, se vocês conhecerem eles,
mas não fiquem calados, porque isso é falta de comunicação. Então, quando vocês vão para outro país, procurem ficar bem antenados para ouvir as pessoas que estão falando. No começo será uma bagunça total. Me lembro que uma vez nós ficamos num bar, tinha a Silvia com, sei lá, 20 amigos dela. Eu fiquei num cantinho em silêncio, porque para mim era um barulho com uma mistura de vozes, não entendia nada. O que eu fiz durante a viagem? Em que inclusive eu fiz em navio, né? Eu vim para cá de navio. Peguei um pequeno dicionário e procurava todos os dias estudar uma hora essas palavras, né, as palavras mais parecidas com o meu idioma, para que fossem a base das minhas conversas. Por quê? É mais fácil utilizar algo que já se conhece, né? E com quem estava falando eu? Minha esposa falava perfeitamente italiano, falava com a tripulação. Eu fiquei 18 dias no navio, claro, curtindo a viagem, conhecendo cidades novas, porque a cada dia se parava em um lugar diferente, mas sempre encontrava um tempinho com este pequeno dicionário, daqueles amarelos pequeninos, para conversar, né, para aprender palavras em português e conversar um pouquinho com a tripulação. Bom, pessoal, cheguei aqui, encontrei trabalho muito fácil, porque eu me formei em arquitetura em Gênova em 2002, então encontrei um trabalho numa empresa de móveis em um dos maiores polos mobileiros do Brasil, que é Bento Gonçalves. Então, tive sorte nesse sentido. Eu consegui vender bem minha profissão. Mas a barreira linguística foi algo que me deixou parado durante meses, porque quando eles perceberam, desde o primeiro encontro, que eu não era capaz de falar em português, eu fiz um colóquio, uma entrevista de trabalho, onde eu só botava S no final de cada palavra. Assim, vai ou racha. E deu, porque eles queriam um arquiteto italiano. E apenas para dizer que tinha um arquiteto italiano na empresa deles. Então me deixaram numa mesa, sem computador, sem telefone, com um guri muito jovem, né, Andreu, que agradecerei a vida toda, que aos poucos procurou me ensinar o português, a escrever português, a utilizar o software deles e também a falar por telefone. Para mim era muito difícil. Encontrei então minhas primeiras barreiras culturais. Nunca posso me esquecer, um vendedor que não gostava de argentinos, como muitos que moram na Serra, muitos brasileiros aqui do Rio Grande do Sul. Ele achava que eu fosse argentino e então não gostava de falar comigo. Então eu falei para todos os meus colegas que quando falassem com este cara, para dizer que sim, que eu era argentino, porque queria bater de frente com este cara e não queria que ele fosse tão arrogante comigo. Então, pessoal, vocês sempre encontrarão uma montanha de pessoas super bacanas, como eu encontrei, e as pessoas que conheci naquela empresa hoje em dia ainda são meus amigos, mas também encontrarão pessoas que querem dificultar a sua experiência no país novo. É importante também saber uma coisa, pessoal. Quando vocês deixam o seu próprio país, você deixa então a família, os hábitos e as amizades, saibam que vocês serão estrangeiros duas vezes. Uma vez no país novo, porque depois de 10 anos eu ainda me sinto diferente, né, no bem ou no mal, ainda não sou brasileiro e nunca serei. E quando volto para a Itália, eu me sinto estrangeiro. Eu sinto falta do Brasil, porque aqui eu vivo o meu dia a dia. E a Itália, como todos os países hoje em dia, muda a um ritmo muito acelerado. Então, indo para sua própria casa, para o seu próprio país, digamos, minha casa agora é o Brasil, voltando para a Itália uma vez por ano, eu vejo um país diferente. É um flash, uma fotografia daquele instante, e percebo que a Itália já não é a mesma que eu conhecia, no bem ou no mal. Então, me sinto um peixe fora da água, como se diz, né, quando vou para a Itália. Essa é uma outra coisa importante. Quando vocês vão para outro país, saibam que, por quanto possa estar errado o que vocês estão percebendo, vivenciando, quem é o estrangeiro é você. Então, ok, você pode sim criticar, você pode lutar contra algumas coisas que estão acontecendo que não são bacanas, mas saibam que será uma guerra perdida, porque aquilo existia antes que você chegasse e com certeza ficará lá sempre, né? Você não pode mudar um país. Outra coisa interessante, ser criativo, né? Ser uma pessoa capaz de se reinventar. Agora, tem países onde essa criatividade é mais eficaz, né? Como o Brasil, e tem países onde a criatividade não serve para muito. Por exemplo, Itália, onde você nasce quadrado e morre quadrado. Então, percebam que liberdade não é somente a possibilidade de andar pela rua sem ser assaltado. Liberdade também é a capacidade de você se reinventar e ser aceito no mundo no qual vocês estão. Eu percebi aqui no Brasil, por exemplo, que se você quiser chegar aqui redondo e se tornar quadrado, embora eu esteja muito redondo em virtude da gastronomia rio-grandense, você pode.
né? Eu cheguei aqui como arquiteto, tive dificuldades em me adaptar, porque mesmo que você seja arquiteto aqui é diferente, né? Tem software novos, tem um estilo novo, tem um consumo diferente, uma tecnologia diferente, e nem sempre o país onde vocês estão indo é melhor, né? O brasileiro acha que lá fora é sempre melhor, mas na verdade eu encontrei aqui algumas coisas que são bem melhores respeito à Itália. Qual é a liberdade do Brasil? A liberdade do Brasil para mim é que esta viagem dentro de Cláudio, dentro do meu ser, me permite fazer coisas que lá eu não podia fazer. Então pensem duas vezes antes de dizer o que é liberdade. Não estou dizendo pensem duas vezes antes de ir para a Itália. Não, vão. Se coloquem sempre em discussão, enfrentem aventuras, claro, quando não tem responsabilidade grandes, como, por exemplo, filhos, né, onde precisa um planejamento muito maior. Mas procurem sempre ter um plano B, C e D. Do que eu gosto, né? O que eu amo fazer. Então, isso será a minha atividade, se eu não posso revender o trabalho que fazia no meu país. Nem sempre, por questões burocráticas, são aceitos os diplomas de outros países, e nem sempre o que você faz se encaixa nas normas e nas leis. Desde que cheguei aqui, mesmo não sabendo nada de português, eu auxiliava uma professora de italiano, que então falava super bem italiano, e auxiliava ela para aprimorar o italiano dela. E em 2016, eu decidi que aquilo teria sido, se tornaria o meu trabalho principal, abri uma microempresa individual, e mesmo não sendo um professor de italiano, eu faço questão de não ser chamado de professor, eu sou um ensinante, né, de italiano, comecei a dar aula, assim, como uma empresa. Eu também procuro repassar outras informações, não somente a língua, pessoal, porque quando vocês estão enfrentando, estão tendo contato com uma língua, estão entrando em contato com o mundo, com uma cultura. As diferenças entre as estruturas, entre os fonemas, entre as palavras, não é somente uma questão linguística, não é somente didática. Atrás de cada palavra tem uma história, no caso da Itália, uma história mais velha de 3.000 anos, mais antiga de 3.000 anos. Então, é importante, entender que atrás de uma palavra tem uma cultura, e conhecer essa cultura é uma vantagem para você, além de um crescimento pessoal. Então, o conselho que eu dou para vocês é procurem sempre entrar em contato com professores nativos, não porque os professores brasileiros não sejam capazes. Aliás, eles são muito capazes de entender quais serão suas dificuldades em virtude de ser brasileiros, né? Enfrentando uma língua nova. Então, o professor de espanhol sabe como chegar no conceito pela sua forma mentes, por como você fala português, pelo que você conhece. Mas é importante conhecer também a cultura. Eu faço questão, durante minhas aulas, de apresentar sempre a cultura italiana, que é tão fortemente conectada com as origens, né, com Roma, com os gregos ainda, né? Sicília era grega e depois árabe, então tem muito disso na Itália, né? É uma mistureba de culturas. É importante, interessante repassar isso. Eu faço questão de ensinar gastronomia, vocês estão vendo fotos de comida, por quê? Porque a cultura passa pela pança, no meu caso, com os meus 106 quilos, eu sei muito bem a cultura rio-grandense que representa, e continuo cozinhando, então tenho um restaurante secreto, onde convido meus alunos, mas também amigos de amigos, para conhecer a gastronomia italiana e para conhecer mais um pedacinho da cultura italiana. E depois, sempre estou à disposição para fazer textos sobre o que vocês gostam, né? Então, por exemplo, arquitetura, ou viagem, ou gastronomia, enfim. Então, pessoal, o conselho que eu posso dar para vocês é de ter sempre uma mente muito aberta, e aqui partiu a apresentação, de ter sempre uma grande imaginação, de se reinventar, não pensar, não, eu não consigo fazer aquilo, porque o limite é você. Conhecer sempre muito bem a cultura, conhecer sempre muito bem a língua, antes de cair de paraquedas, porque senão vai ser muito mais complicado aprender na marra, e de ser felizes de enfrentar esse desafio. Eu estou adorando conhecer o Brasil, conhecer os brasileiros, conhecer o Cláudio neste contexto, que talvez seria diferente respeito ao Cláudio em um outro contexto. Enfim, eu fico à disposição, qualquer coisa, pode entrar em contato comigo para língua e cultura italiana, eu estou aqui para vocês. Um grande abraço a todos.